Bem-vindos a mais um episódio do Giovanna Bauma Podcast. E hoje no nosso episódio nós temos um convidado super especial porque o assunto é sério e muito triste. Nós vamos falar de violência doméstica. E se você chegou aqui nesse canal, com certeza você vai poder compartilhar, curtir, se inscrever e passar essa informação e esse vídeo para as pessoas que podem estar precisando. E nada mais justo da gente convidar um profissional da área, que é o Dr. Bruno, Dr. Bruno, que é um advogado criminalista formado pela PUC Minas e ex-secretário municipal de apoio e enfrentamento à pessoa idosa, né? E com muita experiência na área criminalista e violência contra mulheres. Seja muito bem-vindo, Dr. Bruno. Muito obrigado, bom dia. Realmente é um prazer participar do seu canal, desse podcast. É uma honra, né? E tão importante falar de um tema que está a todo momento na nossa sociedade. E antes de mais nada, de começar a falar, gostaria de agradecer a Ana Lúcia, né, que é uma referência para mim. Nossa conversa preliminar, realmente, ela é uma enciclopédia. Tem muito, eu mais aprendo do que ensino com ela. Agradeço mais uma vez. E ela estando presente me dá ainda mais fortaleza. Pois é, gente, eu já falei disso em outros canais e eu vou ter que falar novamente, porque a gente precisa convencer a doutora Ana Lúcia Melani, que é uma grande amiga e é uma pessoa, assim, referência mesmo. Eu, assim, sou suspeita também de falar, porque, além de tudo, ela é minha amiga pessoal e está sempre indicando bons profissionais, pessoas, assim, idôneas que participam aqui do canal. Eu dedico esse canal a ela. E se um dia, quem sabe, ela tá nos bastidores, viu, gente? E se um dia, quem sabe, a gente conseguir convencê-la, eu vou ter a honra de entrevistá-la também. Claro, claro, será um Né? prazer. Muito bom. Giovana, como você falou na sua apresentação, desde o meu processo de graduação, eu sempre tive algumas inquietações. E ao longo dessas minhas inquietações, eu tive a oportunidade de, ao longo da graduação e hoje no exercício da profissão, trabalhar sempre com situações que venham da sociedade. Como a senhora bem disse, eu fui conselheiro municipal da pessoa idosa. Chegavam muitas demandas, chegavam muitas reclamações de uma ação efetiva do poder público referente à pessoa idosa. E o conselho estava paralisado. Então, algumas instituições, a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça, a Mitra Arquidiocesana, onde eu trabalhava, sociedade civil, os conselhos procuraram fazer uma reestruturação deste conselho, pois o idoso estava sofrendo agressão em todas as suas formas. Quando nós falamos de agressão, nós pensamos diretamente em agressão física. Não. O idoso está sofrendo agressão moral, psicológica, financeira, e esses órgãos procuraram estabelecer uma reestruturação do conselho e trazer uma resposta que a sociedade estava demandando. Então foi criado nós temos o costume de criar legislações. Criamos o Estatuto do Idoso. Como que vai ser regulamentado? Como que vai ser implementado? A partir da reestruturação dos conselhos, criou-se políticas públicas específicas como combater a violência à pessoa idosa. Sim. Como trazer mecanismos para poder rechaçar todas essas formas de violência. Pois o principal objeto do Conselho da Pessoa Idosa, depois foi reestruturando o Conselho Estadual da Pessoa Idosa, e nós tivemos a grande honra de fazer a Conferência Nacional da Pessoa Idosa, que, ao trazer políticas públicas do que seria a acessibilidade, a questão de prioridade nas políticas públicas do governo, para que ela sejam vistas como sujeito de direitos. Sim. Certo? Atrelado a isso, as minhas inquietações continuaram. Posteriormente, depois de graduado, eu comecei não era o meu foco atuar na esfera criminal, mas eu tive a oportunidade, o prazer de trabalhar com o Dr. Paulo Henrique, que foi me apresentando a esfera criminal para que eu pudesse trabalhar e atuar. Nesse conhecimento, nesse caminhar, né, a todo momento o escritório começava a ser demandado justamente sobre a questão de violência doméstica.
onde o escritório, né, procurou aprofundar ainda mais, eu procurei estudar ainda mais, dentro das minhas inquietações, trazendo um pouco do conhecimento que eu tinha da violência com a pessoa idosa, procurando aplicar na questão da Lei Maria da Penha. Então, o grande objeto do advogado hoje em dia não é trazer a letra fria da lei, não é trazer somente informações, a punição. A grande referência que eu tive durante a minha graduação e ao longo da profissão é que os meus professores sempre falavam: o advogado ele não tem que somente buscar por justiça, mas levar a informação, trazer o conhecimento. Sim, E isso é a coisa mais importante, né? Porque num assunto desses, a gente percebe que tem a visão jurídica, né? uhum, A visão psicológica e a visão familiar, a visão da sociedade, né? Então, quando a gente senta para falar de um assunto desses, engloba uma série de profissionais com pontos de vista e estudos diferentes, mas com um único propósito uhum. de acabar de conscientizar as pessoas para que isso se torne menor, né? Eu acredito que acabar fica difícil da gente, né? Eu acho que nessa existência fica difícil. Nós procuramos sempre minimizar, né? O objetivo sempre é você terminar, erradicar, mas nós procuramos minimizar. Então hoje, quando eu recebi o convite de poder vir falar da Lei Maria da Penha, mexe com as minhas inquietações, temos pontos positivos, temos que trazer os pontos negativos e responder os seus ouvintes, os seus telespectadores sobre a questão da Maria da Penha. Especificamente, eu procuro trazer algumas informações e todos os colegas que aqui foram convidados, que estiverem presentes, procurem trazer sempre informações que procuram esclarecer a sociedade. Né? E eu vou começar dizendo por que Lei Maria da Penha. Nós temos, como eu disse, o Brasil tem histórico de fazer leis e todo esse histórico de leis ela está precedida de uma história. Por que Lei Maria da Penha? Por quê? Lei Maria da Penha. Maria da Penha era uma senhora farmacêutica lá do Ceará e formada em bioquímica, nos idos de 1980, casada com um professor universitário. Ou seja, a classe econômica e a falta de educação aí não era o ponto. Não era o ponto de implementação dessa famosa Lei Maria da Penha. Uhum. Maria da Penha, durante o período de namoro, o companheiro era amável, era dócil, realmente um companheiro que ela estava sempre ao lado dela para todos os momentos e estava agregando em sua vida. Após o casamento, após a formatura, a graduação, ele ter terminado o seu mestrado, o casamento começou o martírio de Maria da Penha. Pois, logo quando casaram, no passado 2, 3 anos, Maria da Penha sofreu um atentado. O próprio companheiro deu um tiro de espingarda nela. Gente, e assim, o pouco que eu sei, ela estava deitada, Estava né? deitada, ela sofre esse atentado e escapa da morte, mas fica paraplégica. Após todo esse período que ela ficou de internação, de acompanhamento médico, ela volta para casa onde morava e sofre o segundo atentado pelo seu companheiro. Ele tenta afogá-la e eletrocutá-la. Gente. Então, isso ela começa relatando esse histórico, o porquê da implementação da Lei Maria da Penha, por causa desses dois mais graves atentados que ela teve, as duas mais graves agressões do que ela teve. Sim. A partir dessa segunda agressão sofrida, ter ficado com sequelas para a vida, ter ficado paraplégica, Maria da Penha decide denunciar, tomar coragem e publicar e expor as agressões sofridas pelo companheiro. Mas o viés da Lei Maria da Penha a todo momento olha, as denúncias aumentaram, as denúncias diminuíram, a implementação da lei não está ocorrendo, a fiscalização não está acontecendo. Falaremos disso posteriormente. Assim que ela faz essa exposição das agressões,
E aí, mas o Brasil ainda, na época, isso nos idos de 1983. 83, a gente tinha ainda hoje a gente tem essa restrição, essa vergonha, né, de se expor. Na época deveria ser muito mais Muito difícil, mais né? difícil. O importante de colocar, implementarmos lei do Estatuto do Idoso, o Estatuto da pessoa, da mulher, a acessibilidade, portadores de necessidades, porque nós procuramos trazer que todo cidadão seja visto como sujeito de direitos. Ao longo dessa implementação, até chegarmos à implementação da Lei Maria da Penha, nós temos aqui atrelado em nossa sociedade, a todo momento, o empoderamento da mulher. Ela deixa de ser simplesmente uma mulher subserviente. A Uhum, supremacia masculina não tem que prevalecer. Ela uhum. está sendo igualada. Quando nós falamos em igualdade de direitos, nós estamos falando que seja vista toda mulher como sujeita de direitos, que ela seja vista como cidadã. Sim, não que esteja roubando ao lado masculino, né? O homem mais forte, o homem tem capacidades físicas diferentes da mulher, e sim ser vista, né? Sim. Ser vista como ser humano com os mesmos direitos. Quando nossa Constituição fala que nós não faremos nenhuma discriminação de credo, raça, cor, gênero, nós estamos falando automaticamente que todos os cidadãos e cidadãs tenham que ser vistos como igualdade de direitos. Então a mulher, quando ela tem esse empoderar, o que é empoderar? É simplesmente rebelar? Não. É você ter visão para toda a sociedade, que os órgãos públicos vejam a mulher como também sujeito de direitos. E eu vejo que isso muitas vezes confundem a pessoa, porque quando a gente fala em empoderamento, muitas mulheres mesmo pensam em passar por cima, em ser melhor, em competição, e não é isso, né? Não, não é esse o objeto. E tão logo ela faz essa exposição, o Brasil ainda não tinha uma legislação específica que atendesse à demanda de Maria da Penha. Ela faz o que ela escreve, publica um livro chamado livro belíssimo, Sobrevivi, posso contar. Nesse livro, Maria da Penha vem trazendo os relatos das inúmeras agressões sofridas por seu companheiro, do histórico de todo o processo de namoro, casamento e agressões com ela e com as duas filhas, com as três filhas que tiveram. Teve tanta repercussão essa publicação do livro por ela escrito, que este livro, a partir dos relatos de Maria da Penha, foi levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, fez uma grande diferença que a Lei Maria da Penha nasceu aí, Nasceu. né? Olha para você ver. Eu disse que ela sofreu 2 atentados gravíssimos. Não tinha uma legislação específica que atendesse a demanda dela. Ela publicou um livro onde relatou as inúmeras agressões sofridas. Este livro é levado ao conhecimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, onde eles verificam a omissão, a negligência do Estado brasileiro referente às agressões sofridas por aquela mulher. E após ter levado à corte, o Brasil é condenado na Corte Interamericana no 2001, 2002. Ele é condenado a que seja feito políticas, legislação que atendam especificamente violência contra a mulher. Então, de 1983, quando ela sofre seu primeiro atentado, até chegarmos 20 anos 20 anos praticamente. praticamente, até chegarmos, o Brasil precisou ser condenado por uma corte para que pudesse ser implementado políticas específicas de combate contra a mulher. Políticas especificamente de violência no âmbito familiar. Então, quando o Brasil é condenado, né, chama os olhos do mundo, chama a atenção de toda a sociedade. O que fazer? Como fazer? Posteriormente a essa condenação do Brasil, a essa condenação de ter sido obrigado a implementar políticas específicas da Lei Maria da Penha, em 2006, 7 de agosto de 2006, a lei foi sancionada. Mas falarmos aqui, nossa, tivemos um avanço da Lei Maria da Penha? Sim, tivemos um grande avanço. Mas nós precisamos passar por quase 20 anos entre o histórico de agressão
de uma mulher que hoje continua na luta, no combate em violência doméstica contra a mulher, para que seja implementado por uma corte internacional para que o Brasil, de fato, atendesse essa demanda. E engraçado que assim, não são só os 20 anos para chegar até então, né? Porque ainda se passaram mais de 20 e a gente ainda, todos os dias, temos casos conhecidos e desconhecidos, Uhum. porque as pessoas que se expõem, elas estão ali se expondo, mas muitas, eu acredito assim, o meu ponto de vista, Sim, não sou da área, mas eu acredito que talvez 80% ou mais das pessoas se calam por vergonha da sociedade, por vergonha uhum. da família, por medo de patrimônio, perda patrimonial, por vergonha de estarmos num momento tão empoderados, sendo desempoderadas por vergonha, Sim, né? sim. O objetivo da Lei Maria da Penha não é punir. O objetivo da lei da Maria da Penha ele é tão claro que é uma lei tão pequena, Giovana, que às vezes você esperando na fila do ônibus você consegue ler. E ela é tão objetiva, ela é tão clara, ela é tão fácil de entender que logo no seu primeiro artigo, no seu primeiro objeto, ela já fala que ela não quer somente punir, ela quer prevenir, ela quer coibir qualquer tipo de violência no âmbito doméstico. Então a lei ela procura abarcar todas as informações, ela procura abarcar todas as situações de que o que pode ser feito para poder prevenir a violência. Então pegando um gancho nisso, eu até anotei aqui, Sim, porque no dicionário brasileiro ele define a seguinte questão: o que é violência doméstica? Violência doméstica é, no dicionário são pessoas com vínculo familiar que residem na mesma casa, mesmo que esporadicamente. sim, Então tá, então a violência doméstica, ela pode ser contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, contra o tio, qualquer pessoa que esteja vivendo ali, contra o filho, sim, filho contra a mãe, né? Então, violência doméstica, esse conceito do dicionário que a gente vê lá tá certo. então está correto. Quando nós falamos da violência doméstica, qual é a primeira percepção que nós temos? Qual a primeira impressão? Seria sempre a agressão física. Física. Não, não é somente a lei não preocupou somente com a agressão física no ambiente doméstico. Existem várias modalidades de agressão e que pode ocorrer no ambiente doméstico. A agressão familiar pode ocorrer de forma moral, de forma patrimonial, de forma psicológica, através de perseguição e temos aqui a principal, que é a física. Falaremos um pouquinho, né, De cada de uma cada uma delas. delas. Porque eu acho que isso gera muita dúvida, né? Sim. Às vezes eu percebo que, às vezes até num restaurante, a gente conversando, observa um casal, né? Uhum. E aí de repente o cara dá um tapa na mesa e começa a gritar com a outra pessoa. Aquilo é uma agressão, né? Uhum. A gente fica sem graça, não sei qual que é o certo a fazer, porque você está ali num ambiente onde um ambiente público, vê uma coisa dessa acontecendo, aí você fica, eu chamo a polícia, não chamo, eu entro no meio, eu pergunto se a pessoa precisa de ajuda, num momento onde todas as pessoas, onde acontecem tantas coisas que a gente vê que as pessoas matam por muito pouco, a gente fica calado e acaba sendo omisso, né, Uhum. diante de tal situação. Essa nossa omissão, eu, de certa forma, compreendo, nós tendemos a entender, pois nós sentimos uma certa apreensão. Pois o seu comentário ele é tão relevante, pois nós vamos intervir naquela agressão, Sim. mas qual é o histórico daquele ambiente, qual é o histórico daquela violência, tudo está precedido. Simplesmente a agressão ela não chega no seu extremo se não iniciou nos mínimos detalhes. Uhum. Então, o que ocorre muito, Giovana, é nós tentarmos intervir em qualquer tipo de agressão, em qualquer tipo de violência, o companheiro ou a companheira está tão vulnerável, está tão submisso àquela situação, tão conformado
teoricamente, com aquela situação, que ele já naturaliza aquela agressão. E se você intervém, você, de certa forma, está invadido o ambiente familiar, o histórico do Sim. casal. Então, às vezes, as pessoas têm um certo receio de se fazer por causa Uhum. dessa apreensão. Nós, como eu disse, a lei ela procura prevenir. Prevenir é com educação, é com informação. Coibir também é com educação, é com informação. Nós não temos que somente punir. A lei ela não tem que somente punir, ela tem que prevenir. Nós carecemos de informações. Quais canais que a mulher pode acessar? O que de fato a lei ela traz de possibilidades? Quais são as formas de se fiscalizar? Quais são as formas que resguardam a mulher? Empoderar a mulher não é simplesmente colocá-la acima, abaixo. Ela tem que estar ao lado do homem. Ela tem que ser vista como sujeita de direitos e ser respeitada como tal. A Lei Maria da Penha, quando nós falamos da violência doméstica e familiar, nós temos a percepção que é somente, né, relacionado à mulher. Não, ela abarca todos os tipos de relacionamento. Ela vai abarcar os relacionamentos heterossexuais, os homossexuais, os transexuais, pois nós estamos falando da violência no âmbito doméstico, no âmbito familiar. Então o que acontece? Nós estamos evoluindo enquanto sociedade. As Uhum. nossas relações estão em constantes modificações. Aquela naturalização da agressão com a mulher, aquela concepção da agressão contra a mulher, aquela conformação da agressão com a mulher não cabe mais. Pois Sim. medidas extremas, como nós tivemos com a Maria da Penha, que precisou passar por uma situação de ficar paraplégica, um atentado do seu próprio companheiro, para que o Brasil adotasse medidas. Sim. Então, E muitas Marias das Penhas anteriores a ela e depois dela continuaram sendo. E a Maria da Penha, com certeza, foi um marco porque ela teve a coragem de sim, escrever um livro, né? Teve ainda essa força, porque eu imagino, né, fica difícil até da gente se colocar sim, no lugar, né? Depois de duas tentativas de assassinato covardes, sim, fica complicado da gente imaginar como é que ela foi perspicaz e inteligente o suficiente, que, querendo o bem de outras mulheres, expondo a sua própria vida para que as pessoas começassem a conscientizar e não aceitassem isso mais. isso, até aproveitando o gancho, é muito simples concluir por que ela não denunciou, por que ela não fez, por que ela não agiu. É muito comum, é muito fácil eu apontar, pois, como eu disse, você está tão vulnerável emocionalmente, você está tão vulnerável fisicamente e principalmente, você disse que 80% dos casos ela tem vergonha de denunciar, Sim, pois estão dependentes economicamente. sim, Então, a violência, como ela engloba a questão patrimonial, a questão do simples, da simples necessidade, é uma forma de violência. Então, às vezes, o companheiro, a companheira está tão vulnerável, tão dependente do seu agressor. Pois, Giovanni, o agressor ele tem nome, o agressor ele tem rosto. Nós devemos parar com essa concepção de que a violência doméstica ela simplesmente tem que estar nas estatísticas, nos números e são sujeitos indeterminados. Não. Em sua maioria dos casos que são de violência no âmbito familiar, doméstico, assim como o idoso, como o deficiente, como a mulher, como a criança, tem nome, tem rosto. São os principais, são o parente mais próximo. Então, a lei, quando ela abarca todos os tipos de relacionamento, pode ser a companheira, a ex-companheira, a namorada, a ex-namorada, então pode ser os filhos. eu tenho aqui até um caso para contar que aconteceu comigo. Não foi em relação eu sou casada pela segunda vez, né? Mas não teve nenhum problema em relação ao primeiro marido e nem ao segundo. Mas foi uma época que eu já tinha separado do meu primeiro marido, eu estava na faculdade com a amiga, ela me convidou para ir num lugar e chegou lá uma pessoa qualquer, começou a importunação. E aí teve uma hora que a gente estava
num ambiente de festa, né? Eu lá toda feliz, porque eu estava solteira, ela solteira também. Sim, E aí um sujeito me pegou pelo braço e queria beijar. E ele me pegou pelo braço com muita força. sim, E eu não gostei daquilo. Na hora que eu fiz assim, ele foi e me deu um empurrão. Na hora, todo mundo, a minha amiga estava comigo, chamou a polícia e vai nós duas para a delegacia de mulheres para relatar o caso. Isso tem muitos anos. Na hora que eu cheguei lá, que eu sentei do lado, tinha uma senhora toda ensanguentada, tinha uma outra com o rosto todo deformado, e era tarde, já devia ser umas meia-noite, e eu, como sempre, né, uma boa jornalista, cheguei lá muito triste, falei assim, ai, mas o que aconteceu com a senhora? O que aconteceu? E elas falaram, ah, não, meu marido me deu uma facada. Ah, não, meu marido me pegou e me julgou de não sei lugar. E eu saí entrevistando aquelas mulheres, cheguei para minha amiga que estava me acompanhando, eu falei assim, não é lugar para mim isso aqui. Olha para você ver como é que nós mulheres acabamos de julgar assim, ah não, isso que aconteceu comigo foi muito pequeno, sim, porque eu olhei para aquela fila de pessoas para serem atendidas naquele momento sim. e achei o meu caso tão irrelevante que ficou assim, sem. Eu voltei para casa, falei, não, não precisa e tal, tô ótima, não tinha nenhuma marca e tudo. Mas eu sei que o certo era ir até o final, Sim, para sim, aquela pessoa não fazer isso novamente com outras pessoas. Então, quantas mulheres não fizeram o mesmo que eu? Eu já era uma pessoa graduada, né? Eu já tinha instrução, já vinha de um casamento de um ex-casamento. Então, assim, eu não era nenhuma adolescente. E eu fui para casa, até hoje eu me cobro isso. sim. Aproveitando essa situação vivenciada, né, pessoalmente, o próprio artigo 2º da lei fala que toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, ela tem direito, né, renda, a própria lei fala, nível educacional, religião, goza de direito fundamental de ter um ambiente de respeito, de não ser agredida. Giovana, a partir do momento que a mulher diz não, paralisou. A agressão, ela não, eu não tenho. Qual é o que me dá direito de eu lhe agredir? O que me dá direito de eu lhe oprimir? O que me dá direito de eu persegui-la? O que me dá direito de atacá-la, de deixar você vulnerável, seja psicológico, patrimonialmente? O que me assegura? É a impunidade? É a legislação que não, de certa forma, não contemplava o direito da mulher? Não, não mais. É, Esse não é objeto poder. O histórico precedido não era que isso nunca ocorresse. Como não tínhamos legislação, agora temos. Tem que ser resguardado, tem que ser acompanhado. doutor Bruno, mas a gente vê muitos casos, principalmente nos jornais, onde acontece um feminicídio e aí aparece lá a fulana que foi assassinada, já tinha pedido uma medida protetiva e ainda assim foi assassinada. Como que isso acontece? As nossas leis são muito boas. A implementação das nossas leis são muito boas. O que nós carecemos de maior implementação de todos os órgãos envolvidos é uma maior fiscalização, um maior acompanhamento. A Lei Maria da Penha, ela implementa medidas objetivas de afastamento do agressor do lar, ela gera o aprisionamento do agressor do lar, a lei estabelece também um acompanhamento financeiro através das instituições de acolhimento da companheira que está vulnerável financeiramente, socialmente. A lei ela implementa, ela estabelece esses critérios. Carecemos de implementação de políticas públicas nesse sentido. É como se faltasse um elo entre a lei e Hum. a lei, as fiscalizações e os acompanhamentos. Sim, nós temos que né, também nesse elo que você acabou de falar, o nosso nível educacional, as informações tem que como buscar, como implementar, como questionar, como cobrar.
Porque se está estabelecido que a própria lei vai procurar amparar financeiramente, procurar amparar psicologicamente, e procurar amparar, assegurar o afastamento do agressor, como uma mulher de fato, essas medidas que são concedidas sejam de fato acompanhadas e sejam cumpridas. Pois a lei estabelece os critérios, as formas que podem se fazer a implementação da medida protetiva, os descumprimentos e as penalizações. O objetivo da lei não é somente penalizar, é coibir e prevenir. Então, essa supremacia, como eu disse anteriormente, ela não existe mais. Esse empoderado, ele tem que estar presente. E eu vejo, doutor Bruno, que muitas pessoas e idealistas, assim como o senhor como advogado, mas devem ter ideias de projetos. Como que a gente começa um projeto, uma campanha que tenha subsídios do governo para poder fazer valer, tornar isso mais eficaz? Coisas mais simples, mais acessível é você procurar a regional da sua prefeitura. A coisa mais simples que você possa procurar aonde existe um conselho da minha prefeitura. Como que eu posso procurar a minha prefeitura para poder implementar? Se tiver muito difícil o acesso, sempre tem organizações, associações que têm atividades que implementam esse tipo de políticas que visam coibir a violência contra a mulher. Como eu disse no início, eu participei de um conselho da pessoa idosa através da igreja. Olha só. Nós podemos procurar, porque a igreja, através das suas pastorais, das suas políticas sociais, também tem possibilidade de você fazer requisições, de você trazer as suas solicitações, chegar ao conhecimento do poder público. O poder público vai implementar aquilo que nós demandamos. Sim. O poder público ele está ali paralisado, ele está esperando a nossa demanda para que nós possamos resolver os nossos problemas. Somente através da exposição das agressões sofridas por Maria da Penha, que chegamos a uma implementação de uma importante lei Maria da Penha, de uma importante medida que visa coibir esse tipo de agressão. Então, isso nos dá como caminho o fato de exercer o papel da cidadania. Sim. Né? Porque muitas vezes, e eu sei que isso não é falado nas escolas, na graduação, na pós-graduação, nos MBAs. A gente sabe que nós temos nossos deveres e direitos, mas em nenhum momento foi nos passado claramente como e por que eu tenho esse direito, porque eu falo isso. Não vou citar nome dos municípios, mas eu percebo muitas vezes que quando eu estou precisando de um serviço da prefeitura, ali eu estou como se eu estivesse pedindo um favor, né? Então, às vezes, essa burocracia, essa forma difícil que dificulta o ser humano, o cidadão, a mulher, de chegar ali na resolução do problema dela, o meio caminho já faz de desistir. Sim, aí ela olha para trás e fala assim, não vou aguentar, é só mais um tapinha, é só mais uma agressão, é só mais um grito que ele vai dar comigo, porque eu prefiro do que ficar aqui, porque eu não consigo chegar. Onde alguém que possa me escutar, ou que possa me dar o caminho, você vai aqui. Isso é muito pouco falado. Nós estamos chegando aqui num momento de eleições municipais, né? Sim. Então, aparecem esses canais, cada um. Isso é só uma sugestão minha, eu não quero entrar no assunto política, mas assim, começam a falar promessas e promessas e promessas, mas assim, eu vejo muito vago as pessoas explicando, olha, gente, eu quero fazer isso, mas você sabe que você tem o direito. Quantos direitos que a gente tem, não só como mulher, mas como ser humano, quantos direitos que a gente tem na sociedade que a gente desconhece? Sim. Não é? Sim. Giovana, em qual grade curricular, seja em qual nível que seja de educação, que está estabelecido a apresentação dos seus direitos da Constituição? Ai, gente, eu sou do tempo da moral e cívica, né? Eu sou, em qual grade? Então, a questão de você trazer as informações, você, de certa forma, está levando o conhecimento dos seus direitos.
Uhum. Nós temos a percepção de que a lei ela não está, de certa forma, combatendo a violência. Está. Pois à medida que está aumentando os níveis de denúncias, está aumentando os níveis de reclamações, a informação está chegando. Nós precisamos implementar e fiscalizar. E quero dizer também para você, mulher, nós temos canais para que sejam feitas as denúncias, são simples. Se você está se sentindo vulnerável, está se sentindo desacolhido, você simplesmente tem os canais do Disque 100, que é o Disque dos Direitos Humanos. Você pode fazer, através do Disque 100, a denúncia de qualquer agressão de violência doméstica ou familiar. Você pode fazer o Disque 180, que é também a denúncia, através de denúncia anônima, para que você, já que está receosa, está com receio de ter qualquer exposição da sua informação, através desses dois canais, você consegue denunciar qualquer agressão que esteja ocorrendo no âmbito familiar. Giovana, é, Lei Maria da Penha, esses casos de agressões, enquanto profissional, eu tenho que. Isso não vou te dizer, de certa forma, mexe com qualquer profissional. Sim, Você não pode ficar de toda certa forma afastado, sim, pois quando você relatou a situação grave de facada, agressões, nós não temos, como eu disse, nós não temos o direito de agredir. O que me dá o direito de agredir? Por que agredir? Eu não tenho esse direito. Nós não temos o direito de agredir ao outro. Nós temos que educar e, de certa forma, prevenir. É isso que é a implementação dessa lei. Dentro desses canais que eu acabei de dizer de forma de denúncia, nós temos aqui, como eu disse, você pode buscar a paróquia da sua igreja para poder refazer através. Como buscar, ela pode te ajudar, mas a lei também estabeleceu, foi um avanço tremendo, pois nós estamos pedindo medidas rápidas, sim. uma situação célere. É. Criou-se o juizado da violência doméstica da mulher. Enquanto a gente está conversando aqui, a gente não sabe quantas mulheres estão sendo agredidas, Sim, mortas, e né? é uma situação, porque, como eu disse, independente de classe, está acontecendo em todas as esferas da nossa sociedade. Sim. E engraçado que aqui eu fiz até uma anotação que, Sim, segundo a Constituição brasileira, a família, que é a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. sim. E ela tendo a família como base e proteção social do Estado, o que está procurando fazer aí? Que tenha o âmbito sadio, o respeito nas relações familiares. Não é simplesmente por você estar num ambiente familiar que eu posso transgredir os seus direitos. Você tem um cidadão, uma cidadã ali que merece ser respeitada, que deve ser vista como sujeito de direitos, não posso agredi-la. Sabe uma das formas que tem? Nós temos a percepção que somente a agressão física. Você quer ver uma forma de violência doméstica que ocorre constantemente, cotidianamente no ambiente familiar? Uau. É o companheiro, para atingir a companheira, agride os filhos. Nossa. A mãe, né? Eu fico imaginando se isso acontecer realmente. É a companheira para poder, por um descontentamento, por algum desagrado com o companheiro, utiliza a Maria da Penha para ter o afastamento do filho com o pai. Alienação parental. Que mais a gente vê, né? Então nós temos situações que nós temos que ter a consciência, tô a todo momento falando, Giovana, nós temos que prevenir, coibir e punir. Prevenir e coibir é conscientizar, é educar. E essa forma, eu posso utilizar a lei que veio para poder coibir a agressão para poder atingir o outro. Isso é uma forma de violência doméstica. Eu penso muito nesse assunto porque eu não tenho problemas em falar sobre isso, mas eu sou de uma família onde meus pais eles viviam uma fase assim. Meu pai ele sempre foi, com todo o respeito, meu pai, né? Hoje ele é um senhor idoso. Eu imagino que ele tenha se redimido, mas a minha mãe se divorciou dele por causa de diversas agressões físicas, física, moral, Uhum. né, patrimonial, que eu lembro que minha mãe, eu e mais dois irmãos, a nossa família pequena, a minha mãe, ela não separava porque ela não tinha para onde ir. Sim. Ela não tinha para onde ir.
Então, assim, vou voltar para casa da minha mãe, né? No caso da minha avó. Minha avó já tinha os filhos dela lá, que um era tinha problemas mentais, então ela superou, ela sujeitou isso até nós ficarmos independentes Sim. para que ela conseguisse se separar. Tivesse condições de dar um Tipo, auxílio, né? e ela saiu de casa, Sim. deixou tudo para trás, porque ele não abriu mão. Depois, muitos anos depois, que aí ele casou de novo, aí todo mundo fica bonzinho, né? Aí ela perdoa. Minha mãe, ela tem uma facilidade muito grande de esquecer coisas do passado, perdoou. E aí eles venderam a casa, ele dividiu com ela. Enfim, mas ela foi um exemplo. É tanto que minha filha mais velha, ela fez jornalismo, a primeira graduação dela foi jornalismo também. E no TCC dela, ela convenceu minha mãe a fazer um vídeo, fazer um curta-metragem. Sim. Nossa, é emocionante. Eu não gosto de assistir, sabe? Até hoje, isso já tem muitos anos, mas assim, é emocionante o que as mães, o que as mulheres suportam em nome dos filhos, Sim. né? O chega a ser assim, a gente não tem palavras. Eu não tenho problema nenhum em abrir, porque assim, esse canal ele foi feito para isso, Sim. sabe? Um canal real. É um canal provocativo, É um né? canal provocativo, positivo, né? Sim. Porque a gente tem que falar das coisas que realmente são. Né? Eu vou ficar aqui falando, não, eu não sei o que é isso. Exatamente. Né? Vamos lá. Então, assim, me desculpa, mamãe, se eu te expus. Me desculpa, papai, eu gosto muito de você, mas você errou. Esse tipo de situação que você acabou de relatar, nós falamos, quando você vai estudando um pouco mais ali, chama-se o ciclo da violência. Sim. O que é esse ciclo da violência? A companheira com medo de repreendida, ela está recolhida, oprimida. Ela fica com medo de fazer algumas ações que possa provocar a ira do agressor. Uhum. Então ela começa a todo momento ficar sempre apreensiva. Ela deixa de ter aquela tranquilidade de ter um companheiro, de ter um marido, de conviver com o agressor. Uhum. Evitando esses atos, ela deixa ela está viver a própria vida. Está se anulando por conta do companheiro. Sim. Após o nível de tensão, qualquer atitude que desagrade, vai aumentando o nível de agressões, no xingamento, nas ofensas, nas agressões físicas. Depois sempre vem o arrependimento. Eu vou mudar. Eu vou mudar, eu vou mudar. Os presentinhos. Os presentinhos são as benécias, vamos assim dizer, para poder apagar, de certa forma, a agressão sofrida. Mas o dano gerado, Giovana, ele é de tal forma que nós não conseguimos mensurar. Quais são as consequências? O que está sendo reproduzido no ambiente familiar com as constantes agressões dos companheiros e das companheiras? O que estou sendo? Qual é o nível de informação? Qual que é o nível de caráter que nós estamos repassando para os nossos filhos, sabendo que nós estamos vivendo um ambiente constante de agressão familiar? Um ciclo, né? Esse ciclo, ele é contínuo. Então, os filhos vão passar a achar que aquilo faz parte do matrimônio, da convivência, e vão repetir isso com suas futuras esposas, futuros maridos. Lembra quando eu disse que a lei ela procurou acabar com essa naturalização da agressão? O que está sendo repassado para o filho, aquela supremacia masculina? É normal a agressão com a companheira? Nas relações que ela não abarca somente as relações heterossexuais, homossexuais e transexuais, o que está sendo implementado? O preconceito? Está sendo implementado a normalização da agressão ao companheiro ou à companheira? Qual é a percepção de mundo que nós estamos repassando no ambiente familiar com esse tipo constante de agressão? Qual é a percepção que eu estou naturalizando a perseguição? Olha, a agressão familiar, eu estou tendo relacionamento, eu não concordo, eu vou te perseguir. Perseguir é uma forma de violência doméstica, através de mensagens, através de exposição nas redes sociais. Sim, os WhatsApps mal educados. Mal educados, as indevidas exposições. Isso também é uma forma de violência doméstica.
Mas, gente, então eu tô pensando aqui, eu acho que eu sou vítima. Ô, gente, brincadeiras à parte, mas assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente escreve, porque é uma faca de dois gumes, Isso, porque pode ser da mulher também, né? É, exatamente. A todo momento, a lei ela procurou trazer um anseio de uma agressão contra a mulher. Ela vem sendo adequada, ela vem sendo implementada. Hoje, ela abarca todos os tipos de relacionamento. Torna a dizer, não somente os relacionamentos heterossexuais, os homossexuais e os transexuais também. Então, você que está sofrendo agressão, não pensa que tem a percepção somente que é contra a mulher. Qualquer pessoa que esteja em vulnerabilidade, que esteja sofrendo qualquer tipo de agressão, denuncie. Tem os canais, o Disque de Direitos Humanos no 100 e o 180, que você pode fazer através de denúncias anônimas. todos esses canais, a pessoa pode, ela mesma ou um vizinho pode Pode. falar sem precisar se identificar. E se identificar para não se expor. Porque o Uhum. receio de quem está vulnerável é se expor. É, Não quero me expor. exatamente. Além desses canais, nós temos as delegacias que você pode fazer o registro da violência que você esteja sofrendo. E aqui eu faço uma crítica, eu, enquanto profissional, faço uma crítica da questão do acolhimento, Giovana. As nossas delegacias, nós temos profissionais excepcionais, mas carece de um maior acolhimento da vítima, Uhum. de quem está em situação de vulnerabilidade. Chega uma mulher que está sofrendo uma agressão, ela se sente mais acolhida por uma delegada? Sim. É. Ela se sente mais abraçada por uma delegada? Porque existe uma equipe de acompanhamento, ela vai ter um acompanhamento psicológico, ela vai ter uma equipe, uma equipe multidisciplinar para poder ampará-la. Mas se ela chega num ambiente onde ela vai se sentir mais acolhida, a efetividade dessa lei seria melhor. Até porque o exemplo da violência sexual. Para Hum, você contar detalhes dessa violência que você sofreu para um homem é muito mais, no meu ponto de vista, é muito mais chato do que se eu falar com uma mulher, sim. né? Eu vejo dessa forma. Por mais que eu me padeça, por mais que eu me envolva com o sofrimento da vítima, a percepção, a revitimização que a lei procura, ela procura não permitir que fica relembrando a todo momento que já é uma situação de dor, é uma Uhum. situação triste para a vítima. Então, se por mais que ela me fale a dor que ela esteja sentindo, eu posso procurar implementar, procurar trazer ações que vai, de certa forma, resguardá-la naquele momento. Mas e se ela está acolhida? Ela se sente mais à vontade como uma mulher? Com uma equipe que vai acolher? Acho que é uma possibilidade que os nossos órgãos públicos poderiam ter mais atenção e procurar implementar políticas desse sentido. De que quais órgãos que estão sendo feitos aonde a mulher está sendo atendida por um grupo de mulheres, para que ela possa expor, sentir acolhida e procurar minimizar os danos que já estão causados. E um outro detalhe também, que quando a mulher chega a uma delegacia, que ela foi agredida, depois daquele atendimento onde o agressor não foi preso, Uhum. como é que faz? Ela volta para casa. Ela vai para onde? Né? E o depois? O fato, eu cheguei, fiz a ocorrência. A ocorrência vai ser, né, registrada, mas o agressor, ele fugiu, não foi preso, não está lá. Eu vou voltar para minha casa? Né? Como é que essas vítimas não tem um pós-denúncia, Uhum. né? Não tem eu não sei se tem um abrigo para essas mulheres, que geralmente com criança pequena, que elas possam passar pelo menos uma noite até a emoção assentar e ela saber o que fazer. Existem instituições, sim, que vão receber essas mulheres que estão é, desamparadas. Uhum. Existe, sim. Nós acabamos de conversar que precisamos de ter, estamos precedidos de campanhas, né, políticas no próximo ano. Por que que nós não temos proposições de políticas aonde vai ampliação dessas instituições de acolhimento das mulheres que estão desamparadas pela violência doméstica? Por que que não são
feitas proposições aonde a lei estabelece que seja concedido uma bolsa aluguel, um aluguel para que a mulher possa conviver com seus filhos, que esteja em situação vulnerável, para não ter que voltar para o âmbito doméstico onde ela está sendo agredida. Mas esses auxílios, eles são burocráticos, eles costumam sair rapidinho? Não são burocráticos, Não. eles são acessíveis, mas eles precisam ser mais ampliados, porque a demanda é constante, a demanda é grande. Então, faço aqui a crítica aos nossos governantes que façam proposições que, de fato, vamos implementar políticas que vão atender à lei. Eu acho interessante também, doutor Bruno, que além das críticas, que nós possamos, de alguma forma, enviar para esses governantes Sim. modelos, ideias e nos colocarmos à disposição para contribuir. Claro, né? claro. Porque enquanto a gente fica no movimento apenas do problema, a gente não consegue chegar à solução. E eu sei e imagino, assim, eu tenho para mim que todos os grandes acontecimentos e decisões e melhorias, elas acontecem em conjunto. É o doutor Bruno que tem essa visão e que tem uma ideia, é a doutora Ana Lúcia que chega com uma ideia para agregar, é um psicólogo que é especialista nisso, fazer um modelo que isso não vai custar mais para a sociedade. Aliás, muito antes, pelo contrário, vai custar menos e vai dar uma qualidade de vida maior e melhor, né, para a pessoa que está sofrendo e para os seus familiares. Sim. Porque num caso desse de agressão doméstica, a família toda sofre, os filhos sofrem, os pais sofrem, né, a família toda. Exatamente. Conscientizar, educar, nós temos que parar com essa concepção de que é gasto. Isso é investimento. Sim. Educar e conscientizar não é gasto. Nós temos que investir. Nós temos que conscientizar. Como eu disse anteriormente, o que estamos reproduzindo para os nossos filhos? Qual é a percepção de relacionamento que nós estamos repassando para os nossos filhos? Sim. Qual é a estrutura de convivência do relacionamento que estamos passando para o futuro? Então, quando nós falamos em implementação de políticas públicas, não é pensar o que vai aumentar no orçamento. Não. Como solucionar o problema com investimento em educação, ampliação. Porque eu disse da agressão que pode ocorrer de forma de perseguição, pode ser a agressão moral, e a agressão patrimonial, que eu falo patrimonial, nossa, eu estou falando de bens. Não, a agressão patrimonial são as mínimas necessidades. O agressor, ele cria uma dependência da vítima, uma dependência. É uma linha tão tênue, Giovana, que as mínimas necessidades ele fala: eu não vou lhe conceder um dinheiro para que você compre suas vestes. Isso é uma agressão. Sim. Isso é uma violência patrimonial. Você lembra que eu não estou dizendo que você não está vendo a sua companheira como sujeita de direitos? A lei visa isso. Uhum. Ela não está preocupada em trazer a mulher melhor, o homem melhor. Ela está preocupada em trazer ambos em igualdade de direitos, sejam vistos como sujeito de direitos. Então, quando eu falo dessa violência, eu posso chegar no seu trabalho, destruir os seus instrumentos de trabalho. Isso é uma violência patrimonial. Sim. Eu posso destruir os seus estudos. Isso também é uma violência patrimonial. Então, a lei procurou trazer, tirar aquela percepção que nós temos que é somente física e sexual, moral, psicológica, e é patrimonial. Sim. Então, no âmbito domiciliar, muitas das mulheres estão vulneráveis, tá? Eu solicito a medida. E elas são, eu faço aqui menção que elas, assim que solicitadas, são deferidas de imediato, seja solicitadas diretamente ao órgão do Ministério Público, pelo juízo. Se está constatada a agressão, a vulnerabilidade da vítima, as medidas são deferidas. E elas têm o caráter de afastamento, de qualquer meio de contato, de aproximação, de perseguição. A lei estabelece. Nós precisamos a todo momento de quê? Implementar políticas que vai ampliar
e ajudar na fiscalização. Já fazer um modelo que funcione, né, do início ao fim. Eu tenho aqui, doutor Bruno, Sim. uma pergunta que me foi passada ontem de uma inscrita do canal, Sim. que ela fala o seguinte: o que fazer mesmo depois das deferidas medidas se o agressor continuar agredindo ou ameaçando? Uma vez que as medidas foram deferidas, né, então, seja de afastamento de qualquer contato, a vítima ela tem uma possibilidade de retornar para o juízo e reclamar, olha, as medidas que foram deferidas, eu continuo recebendo as agressões, eu continuo sofrendo as ameaças, as perseguições. Aí, no primeiro momento, a lei visa coibir, prevenir, afastamento do agressor. Persistiu nas agressões, ele vai ser preso. Entendi. E quando aí tem outra pergunta também que eu não ia fazer, mas já que você entrou nesse assunto de ser preso, e quando o agressor é o único mantenedor da família. Se ele for preso, ele deixa de pagar, né, de custear ali As as despesas. despesas. Por isso que nós temos que ter destinações de verbas para que esse auxílio financeiro estabelecido pela própria lei, que a vítima não fique dependente do agressor. Existe um amparo financeiro. Só que entre tirar da lei e implementar, nós temos uma grande distância, né? distância. Então, respondendo a pergunta, se ele é o principal mantenedor, quando a vítima vai relatar as agressões sofridas, ela vai dizer que está vulnerável financeiramente, vai ser procurado adotar medidas, onde ela pode ser, qual a instituição que ela pode ser acolhida, em quais situações que ela pode ser abarcada pelas suas despesas, pelas suas necessidades, porque isso é uma linha muito tênue, Giovana. Eu tenho um agressor aonde eu vou falar das agressões, terei a medida, mas eu dependo financeiramente dele e tenho que voltar para o lar. Então, de certa forma, a vítima ela fica sem saber. Eu denuncio, perco a minha pseudo-estabilidade ou continuo sofrendo as agressões e tenho a estabilidade? Porque muitas vítimas não denunciam, deixam de relatar as agressões por causa da estabilidade e para não prejudicar, inclusive, a estrutura familiar e os filhos. Sim. Muitas abrem mão dos seus próprios direitos, sofrem as agressões em nome dos filhos. Sim, não dei o exemplo da mamãe. Agora, eu acredito, doutor Bruno, que nós temos, assim, que fazer vários episódios, assim, com temas, porque um só é muito pouco para poder tirar essas dúvidas, para poder se conscientizar, porque às vezes você está num ciclo ali que isso já acontece tanto que você já acha que é normal. Sim. Né? Então a pessoa que está sendo agredida fala: é o jeito dele, não, ele é assim, não, é a doença dele. Então, assim, eu conheço, sei, já aconteceram algumas coisas, e eu sei que muitas vezes a gente coloca panos quentes, Sim. né? Então, eu gostaria, antes de te agradecer, eu gostaria que você deixasse suas redes de contato. Vai ficar descrito no canal também, na descrição do vídeo, mas eu gostaria de que você falasse sobre o seu e-mail, um contato de WhatsApp, a sua rede social, para que as pessoas possam te procurar e saber mais. Sim. Giovana, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade. Eu acho que eu procuro sempre trazer informações e agregar. Tá? Espero ter respondido os questionamentos, né, dos seus telespectadores. É um prazer, é um tema que mexe comigo. Agradeço mais uma vez a Ana Lúcia, que é minha referência também nesse sentido. Gente, eu vou ter que colocar a foto da Ana Lúcia nesse programa, porque todo mundo já deve estar. Eu já falei, ninguém sabe, né? Muitas pessoas não sabem. Hoje a gente vai tirar a foto e vai colocar aqui na capa do canal, viu? E eu tenho o prazer, né, de trabalhar com ela, a advocacia é muito gratificante. Meu contato, vou deixar o telefone, o Instagram, o e-mail. Estamos abertos aos questionamentos, às dúvidas. E meu e-mail é gomesjurídico@yahoo.com.br.
Repetindo, gomesjurídico@yahoo.com.br. Meu Instagram é brunogomes9188. Repetindo, meu Instagram é Bruno Gomes 9188. Meu telefone é o 319-9334-6913. É ligação e WhatsApp. Eu vou deixar todos eles, além de falar, descrito na legenda do vídeo, porque eu acho super importante e acredito que muitas pessoas que precisam, vão ter, depois desse bate-papo tão profundo aqui, vão ter aquelas pessoas que precisam, claro, né? Vão te procurar, sim. E eu é que tenho que te agradecer pela honra, pelo seu tempo. Eu sei que não é fácil sair, né, de uma audiência, nos dar esse tempinho, mas eu gostaria mais uma vez de te agradecer e já fica o convite para um próximo episódio, que eu tenho certeza que eu vou receber muitos e-mails de sugestões nesse caminho aí, né, nesses temas. E para você que chegou até aqui no canal, não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho, tem um sininho lá, depois eu vou fazer um vídeo para facilitar. É um sininho onde você aperta e é notificado quando os nossos episódios vão ao ar. Compartilhem esse vídeo com as pessoas que você conhece, pede para se inscrever, isso fortalece o nosso canal. Juntos somos mais. E muito obrigada pela audiência. Curtam, tá? Sejam muito bem-vindos. E nosso contato da assessoria também está descrito no vídeo. Sugestão de temas, estamos abertos. Um beijo, fiquem com Deus.